Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos estudantes da Universidade Unimat, na cidade de Cáceres, e a gente está aqui pela disciplina Produção de Texto e Leitura, apresentando um seminário, na qual o nosso grupo é o terceiro. E o nosso tema é relatório de pesquisa e ensaio. Os integrantes do grupo consistem em mim, Andrea Caroline, Sabrina Bart, Ingrid Bianca, Léo Walker e Paulo Henrique. Já que a gente vai apresentar sobre o relatório de pesquisa e ensaio, eu vou falar o nosso objetivo e como a gente vai fazer para chegar nesse objetivo. O nosso objetivo é, de uma forma conjunta, discutir sobre o relatório e ensaio, tanto no ponto de vista acadêmico, quanto nos outros, e para a gente saber a importância deles e como eles devem ser utilizados. Para a gente alcançar o nosso objetivo, a gente vai utilizar alguns materiais específicos que a gente achou na internet e que também foram disponibilizados para a gente sobre o assunto. Bom, agora eu estarei falando sobre a visão geral do relatório de pesquisa. O relatório de pesquisa, ele é descrito como um documento informativo, ou seja, ele tem que passar informações para a pessoa ou para as pessoas que forem ler ele depois. O autor do relatório de pesquisa sempre vai escrever em terceira pessoa e na linguagem mais culta possível. Bom, a metodologia desse relatório de pesquisa é sempre expressar uma experiência, uma questão ou um problema. Esse vai ser o padrão do relatório. E a pessoa que escreve o relatório, ela também não pode expressar as suas ideias, ela tem que fazer um relatório baseado em estudos reais, coisas que já existem. Apenas retirar esses fatos de forma resumida e colocar no relatório dela. Bom, existem, claro, vários tipos de relatório, de pesquisas além do relatório acadêmico, mas todos sempre vão seguir esse mesmo padrão, expressando uma experiência, uma questão ou um problema. A visão geral do ensaio. A ideia principal do ensaio é o autor apresentar e defender um tema geral. O ensaio vai apresentar uma tese, uma abordagem teórica. Por conta disso, é necessário ter uma leitura ampliada sobre o tema escolhido. Ensaios são usados principalmente no campo da educação e são geralmente sobre assuntos acadêmicos. A Angra falou mais cedo sobre uma visão geral do relatório. Agora eu vou falar do relatório, só que bem mais especificamente, e vou complementar o que ela disse. O relatório, ele é uma descrição de um estudo real que ele foi realizado pelo autor, ou seja, foram diversas experiências vividas pelo autor. Ele sempre vai constituir um acréscimo de conhecimento, ou seja, ele sempre vai trazer uma informação nova, uma informação legal. Só que ele não pode fazer esse relatório de qualquer jeito. Ele vai ter que seguir algumas regras, se ele quiser que seja um relatório de verdade. As suas fontes, elas devem ser indicadas claramente, elas devem ser bem precisas, para que essas informações elas possam ser verificadas pela pessoa que vai ler o relatório depois. E o autor, ele também não pode expressar suas opiniões no relatório. Por mais que elas estejam corretas ou lógicas, ele não pode expressar sua opinião. Elas devem ser conclusões que são baseadas numa evidência real que deve ter sido avaliada. Ele deve exigir uma demonstração de que o problema real foi estudado e resolvido, ou dos fatos que foram descobertos, o que inclui um relato preciso das fontes de informação que foram pesquisadas, os métodos utilizados e a evidência que pode ser um suporte para essa hipótese. Ele deve ser feito de maneira que apresente os procedimentos e a conclusão o mais direto possível. Ou seja, ele não pode ficar mudando de assunto direto, ele tem que ser muito direto, ele tem que se manter objetivo sempre. Essas conclusões que eu falei, elas devem ser baseadas nas observações controladas apoiadas pelos fatos, considerando evidências contrárias e a opinião de outras autoridades. E o propósito do relatório é precisamente a comunicação de resultados de uma pesquisa que foi feita. Bom, o ensaio, ele nada mais é do que uma exposição de ideias, né? Como já foi dito. E sobre pontos de vista do autor sobre determinado tema. Ele busca originalidade no enfoque em explorar um tema. Bom, ele é uma discussão sobre algum assunto ou problema, normalmente expressando a opinião, interpretação e o ponto de vista do autor.
não é necessariamente uma contribuição nova de conhecimento. Ele pode ter aquele leve sumário, sendo uma especulação ou algo assim. O autor não é obrigado a seguir as regras que determinam a apresentação de materiais como documentação bibliográfica, de suas afirmações. Bom, o ensaio ele oferece discernimentos penetrantes ou argumenta em favor de uma solução parecida eficaz. A solução mais correta e eficaz é a que ele aponta, segundo o autor, né? Mas ele não pode oferecer uma solução definitiva no sentido científico. O autor também pode apresentar reflexões sobre o problema, fazendo você pensar, né? E descrever suas observações pessoais, ou mesmo experiências em relação ao assunto. Bom, ele pode ser escrito de maneira não apenas sendo informante. Também pode tratar levemente do assunto e não obriga a fechar o assunto. Bom, o elemento pessoal é uma certa dosagem de informalidade, são perfeitamente aceitáveis. E as conclusões não precisam ser baseadas em observações controladas, elas não precisam avaliar evidências contrárias ao ponto de vista oposto. E seu propósito é a disseminação de ideias e opiniões. Bom, agora eu vou estar falando dos tipos de relatório. Bom, tem o relatório escolar. O relatório escolar se aplica, vamos dar um exemplo, quando alguns alunos vão fazer uma aula a campo. Por exemplo, eles podem ir num museu, eles podem ir numa feira científica, e aí o professor vai pedir para que eles façam um relatório do que está acontecendo ali. Então, de forma resumida, você vai, como aluno, você vai expressar o que está acontecendo, onde você está, o que as pessoas que estão lá estão fazendo, coisas desse gênero. Relatório científico, o relatório científico, opa, perdão. O relatório científico, ele é um relatório acadêmico, então ele pode ser usado como relatório de estágio, quando você faz um estágio no hospital, estágio no escritório, relatório de finalização de curso, também conhecido, considerado como o TCC. E também tem aqueles relatórios de participação num evento acadêmico, que podem ser uma palestra. Durante essa palestra, às vezes o seu professor pede para você fazer um relatório sobre o que está acontecendo. Relatório administrativo. Esse tipo de relatórios são feitos por funcionários de empresas, em setor administrativo, obviamente. Às vezes um chefe lá da empresa pode chegar no funcionário e falar para ele, olha, faz um relatório para mim sobre as vendas desse mês, ou faça um relatório geral sobre as vendas desse ano. Então, esse funcionário vai fazer um relatório usando gráficos, usando tabelas, de uma forma culta, como foi ordenado para ele vai estar explicando o que foi vendido, o que foi perdido, coisas também desse tipo. Relatório crítico. O relatório crítico, ele é um pouquinho diferente, porque você pode expressar um pouco da sua opinião enquanto autor, enquanto pessoa que está escrevendo o relatório. Como a gente já viu antes, o relatório ele tem que ser baseado em fatos que são reais, fatos que já existam, que você apenas vai complementar durante a sua escrita. Mas no relatório crítico, você pode falar um pouco. Claro que não de uma forma exagerada, como eu acho que, na minha opinião, é desse jeito. Você vai falar de forma simplificada, em uma visão pessoal, também posso concordar que tal tópico, mais ou menos desse jeito. Relatório de síntese. Esse relatório de síntese também pode ser um relatório escolar. Por exemplo, quem nunca passou por uma situação em que assistiu um filme na sala de aula e depois a professora falou, olha, faça um resumo desse filme. Esse resumo também pode ser um relatório. Claro que você não vai contar de novo o que você viu no filme. Você vai falar o começo dele, vai falar o clímax dele, o desfecho da história. E tem o relatório de formação também. Esse relatório de formação não precisa ser necessariamente acadêmico, que é aquele relatório de finalização de curso, que é quando você faz o seu TCC. Esse relatório de formação pode ser um relatório de formação de um curso técnico que você fez, de um estágio que você fez também, um estágio curricular. Então, você vai pegar um assunto em específico desse período em que você esteve aprendendo alguma coisa
e vai desenvolver ideias, desenvolver um projeto baseado nisso. Mas é claro que existem outros tipos de relatório, mas quando falamos em relatório em si, esses são os mais comuns, esses são os mais populares, vamos dizer assim, e são os mais utilizados. Então, basicamente é isso. Bom, os tipos de ensaio. Há o ensaio descritivo, que ele consiste em um relato vivido de uma pessoa, um lugar, um evento, uma situação. E o estado, ele depende tudo do que a pessoa ele quer descrever, né? O que ele quer incluir. Há o ensaio argumentativo, que ele trata-se de uma escrita acadêmica, na qual a opinião pessoal de quem escreve é a parte mais importante do texto, sendo que deve ser sempre produto por uma grande reflexão de um tema. Há um ensaio expositivo, que é um ensaio em que apenas fatos são escritos, sendo que não contém nenhum tipo de elaboração de informações, e é geralmente baseado em um tópico global específico. Há um ensaio persuasivo, que é aquele que convence o leitor de uma opinião ou ponto de vista particular, sendo, vamos supor que eu tenho um ponto de vista e eu quero convencer os meus colegas a terem o mesmo ponto de vista que eu. Esse é o ensaio persuasivo. Bom, a estrutura do relatório e ensaio. O relatório, tendo uma estrutura mais completa, ele deve conter capa, índice, título, introdução, desenvolvimento, conclusão, considerações finais e bibliografia. A capa do relatório, ou folha de rosto, ela deve vir conter as informações do autor, do trabalho, como título, o nome do autor ou dos envolvidos no trabalho, o curso que você está fazendo, a gestão administrativa. Então, já o índice, ele vem de forma estrutural mostrar para organizar o seu trabalho. Por exemplo, caso você esteja fazendo um relatório sobre plantação de milho e em algum tópico você vai falar sobre o período de plantação ou o que adubo devo usar para determinada espécie de milho, no seu índice, o leitor ele vai conseguir localizar em que página está essa parte que ele procura, sem precisar necessariamente ler todo o trabalho. Claro que ele vai ler o trabalho de relatório, mas ele pode se localizar a partir do índice. O título, ele geralmente vem mostrando o que se trata o seu trabalho no relatório, com exceção daqueles que são em função de TCC ou de estágio, que geralmente eles vêm com o nome de trabalho de relatório de estágio supervisionado ou trabalho final de estágio, que são exceções. Mas em outros casos, geralmente o título do relatório ele vai vir falando um pouco sobre o que é o relatório, por exemplo, relatório de compras e vendas, relatório de visita ao museu, relatório de passagens, de vendas, de turismo. Então, o título vai trazer isso, mostrando que vai tratar a obra ali, o seu relatório. A introdução, ele vai ser de forma clara e objetiva, fazer um resumo breve do que você vai tratar durante o seu relatório. Por exemplo, vamos supor que o relatório seja falando sobre as condições de trabalho dos professores em escolas públicas. O autor ele pode colocar nesse trabalho a gente fomos na escola tal, observar tal, a gente quer isso. Ele vai pôr os seus objetivos na sua pesquisa, no seu trabalho. Ele vai relatar o que está acontecendo ali de forma bem resumida, mais clara, para chamar a atenção do leitor. O desenvolvimento ele é a parte mais longa do trabalho. Por quê? Porque é no desenvolvimento que o autor ele vai trazer ali a explicação detalhada do porquê aquilo está acontecendo. Ele vai dizer, ele vai mostrar, ele vai buscar textos, fontes para dar suporte à sua ideia, à sua tese. Ele vai conseguir ali mostrar por meio de tabelas, gráficos, imagens, entrevistas, se for o caso. Ele vai conseguir ali mostrar e contar às pessoas, ao leitor, o que ele quer trazer com o seu trabalho.
Então, é nessa parte que ele pode organizar, trazendo, por exemplo, os objetivos. Ele pode trazer o objetivo geral, que é o que ele quer dizer, como se trabalha com o seu relatório em geral, tal, o objetivo específico, aonde ele quer chegar, por exemplo, da escola, ele quer mostrar as dificuldades dos professores, então ele vai organizar, ele pode trazer a metodologia, como isso foi feito, se foi entrevista, se foi por enquete, se ele visitou, então a metodologia ele vai trazer como ele fez isso, então ele vai organizar dentro do desenvolvimento, que é a parte mais longa ali, detalhando. A conclusão, como ele está relatando, ele está mostrando em forma de texto, ela vai buscar as ideias principais de todo o desenvolvimento dele e vai resumir ali, colocar em ordem os resultados que ele obteve a partir do seu trabalho. As considerações finais ele pode colocar a sua opinião ou não, mas ele vai mostrar ali pontos, ele pode colocar textos ou pontos que ele deixou de falar, e a bibliografia ele vai colocar as suas referências de todos os textos que ele buscou base de apoio, de suporte para fundamentar a sua tese. A referência, ele vai buscar, claro, tem a norma da OBT e tem tantas outras normas. Então, o autor ele vai buscar as normas daquela região ou da universidade que ele está fazendo o seu relatório. Já o ensaio, de forma mais simples, ele vai possuir o tema, o título, o corpo do texto e a bibliografia. O tema do ensaio, ele vai trazer sobre brevemente, o que vai se tratar o seu ensaio. Por exemplo, palestra sobre criminalidade com menores de idade. Então, ele vai trazer ali uma ideia. O título, ele traz ali a informação sobre o que será tratado no ensaio e o corpo de texto. O corpo de texto, diferente dos outros temas, outros trabalhos, por exemplo, a resenha ela separa a introdução, o desenvolvimento, tanto o relatório e tal. O corpo de texto ele já vai trazer dentro dele o desenvolvimento, você vai trabalhar a introdução, a metodologia, ele vai trazer no corpo de texto todos esses negócios não separados em tópicos, ele vai trazer tudo ali junto até chegar na conclusão, onde ele vai concluir dentro do corpo de texto a ideia que ele está passando. O ensaio, ele não é uma resenha, ele não é um relatório, ele não é um resumo. Ele é pegar um determinado tema e defender aquela ideia. Um bom ensaio, ele jamais será feito com base em um livro, ou um artigo, ou uma fonte que você vai encontrar. Um bom ensaio, ele é feito a partir de várias fontes, vários artigos, vários textos, ou vídeos e palestras, documentários, que você vai assistir para conseguir entender e fazer o seu ensaio. Não sairá um bom ensaio se você não compreender ou não, pelo menos, entender o que você está dizendo sobre o seu texto. E a bibliografia é trazer, de acordo com as normas, seja ABNT ou não, exatamente as suas fontes que você trouxe, os autores que você usou para citar o seu trabalho. Diferença de relatório e ensaio. A principal diferença entre estes dois gêneros textuais é a sua finalidade. O ensaio apresenta ideias pessoais do escritor e opiniões sobre um determinado tópico, enquanto o relatório fornece informações imparciais sobre um determinado problema. Outra diferença é o formato. O relatório é dividido em seções, títulos e subtítulos, enquanto o ensaio tem apenas parágrafos intercalados. A conclusão de um relatório é imparcial. As recomendações são fornecidas no final, enquanto a conclusão de um ensaio depende fortemente da opinião do autor. Um relatório contém gráficos e tabelas, enquanto o ensaio raramente contém gráficos e tabelas. Aqui a gente pode ver a diferença entre o gráfico. Aqui podemos ver a diferença entre o relatório e o ensaio, que o relatório ele contém gráfico ou tabelas, e o ensaio ele já é de um modo mais simples, bem mais simples, simplificado, enquanto o relatório ele é bem mais completo.
Bom, agora eu estarei começando a falar sobre o relatório técnico científico, que essa vai ser uma parte de explicações de relatórios e ensaios. Então, eu vou estar falando sobre esse relatório, que ele foi feito por estudantes de uma escola estadual, aliás, do Espírito Santo, e eles estavam fazendo uma pesquisa sobre hidrocefalia. Hidrocefalia, para quem não sabe, é o acúmulo de líquido na cavidade do cérebro. Então, eles estavam fazendo esse estudo para poder ver o que causava isso nos bebês, nas criancinhas menores e entre outros. Tá, bom. No comecinho, aqui tá falando o resumo. Nesse resumo, vai estar falando informações das pessoas. Como essas pessoas vivem, como essas pessoas como é a rotina dessas pessoas, sabe? Bom, aqui no segundo tópico vai estar falando sobre a introdução. Nessa introdução vai estar falando sobre os tipos de hidrocefalia, a dificuldade de locomoção, de comunicação das crianças, a dificuldade que os pais enfrentam, principalmente pais que não têm tanto recurso financeiro para poder investir, sobre médicos que trabalham com essas crianças. E, bom, depois vai estar falando sobre o o detalhamento de metodologia. Esse detalhamento, ele é bem interessante, porque os alunos dessa escola estadual que fizeram esse relatório, eles usaram materiais que já existem, como já foi citado, materiais médicos, materiais só sobre essa área de hidrocefalia. Eles trouxeram opiniões amplas, opiniões de pessoas importantes, como os médicos que moram no Rio Grande do Sul, que trabalham nos hospitais que cuidam dessas crianças. E, bom, no último aqui, que é análise, discussão e resultados, vai estar falando o que os alunos entenderam sobre esse trabalho. Por exemplo, eles viram que a hidrocefalia ela pode ser causada por variações genéticas, por herança multifatorial, por variações no clima, coisas. Variações no clima, não, enfim, acabei errando aqui, mas são por esses pequenos detalhes que podem ocorrer. Então, eles fizeram pesquisa para poder ver se tem alguma forma de prevenir isso, detalhando exames, coisas que essas crianças fazem para poder conter esse acúmulo de líquido. E, enfim, depois eles, aqui no slide não dá para pegar, mas, enfim, depois eles colocam mais algumas considerações finais e é isso. Então, basicamente é isso. Já nesse exemplo de relatório acadêmico, o aluno, o autor desse relatório, ele assistiu uma palestra onde a palestrante estava falando sobre a adoção de menores por casais homoafetivos e ele, como função do relatório, ele relatou o que aconteceu durante essa palestra, o que essa doutora juíza disse, comentou sobre a adoção, colocou todas as obras e artigos que a juíza citou, ela ligou esse termo jurídico à realidade, então ele vai relatando o que aconteceu, os participantes, quem deu a opinião sobre a palestra, o que a juíza achava sobre isso, sobre o contexto geral, onde ele fala que perante a lei, ainda naquela época, naquele contexto, os casais homoafetivos não era considerado família, então não poderiam adotar uma criança, então é um processo demorado, a juíza afirma que para se concretizar uma doação leva no mínimo 6 meses, então é um processo, então o autor ele vai relatando o que está acontecendo nessa palestra para que futuros leitores possam ler e compreender o que aconteceu durante essa palestra de adoção. Bom, aqui temos um breve exemplo de um ensaio curto sendo discutido sobre o procedimento da eutanásia, colocando em pauta o direito ou a ilegalidade da situação, sendo que são discutidos vários viés em torno do direito de tirar a vida, também colocar a questão da medicina,
E visto que temos o tema, como o meu colega Paulo disse, aqui temos o tema, o título, corpo do texto, só não está bibliografia, pois na imagem não está o texto completo. Eu vou falar sobre o relatório de visita técnica. Esse relatório aqui, ele é bem simples e ele foi feito pela Prefeitura Municipal de Lamin. Esse relatório, ele foi sobre uma visita técnica, né, que eles fizeram nos centros de distribuição de água de Lamin, em Minas Gerais. O que eles fizeram foi fazer uma análise química e microbiológica nos centros de distribuição de água, e aí eles estudaram a possibilidade de implantar um laboratório nesses centros de distribuição de água. E também foram observadas as condições de tratamento, ou seja, eles foram lá, eles fizeram uma análise e voltaram com uma solução para o problema que tinha lá. O ensaio acadêmico. O ensaio acadêmico ele consiste na exposição das ideias e pontos de vista do autor sobre um determinado tema, buscando originalidade. Contudo, ele explora o tema de forma exaustiva, tendo uma estrutura muito simples, contendo tema, título, corpo do texto e bibliografia. E nesse ensaio acadêmico ele está explicando como fazer, como estruturar certinho o ensaio acadêmico. Objetivo da comunicação. O principal objetivo comunicativo é transferir as ideias expressadas pelo autor para o leitor, tanto na forma escrita e até mesmo na forma verbal. O intuito é fazer com que o leitor consiga absorver os conhecimentos que foram transmitidos no texto, tanto no relatório quanto no ensaio. Ou seja, tanto o relatório quanto o ensaio são dois dos vários meios utilizados para a comunicação. Estes vêm a ser como forma de explicar ou exemplificar com mais clareza um assunto ou uma determinada ideia. A conclusão. O que a gente concluiu do trabalho foi que ele foi de grande importância para a gente compreender melhor como funcionam os relatórios, os seus componentes, a sua importância, a sua utilidade e também o ensaio, como um ponto de discussão para que o nosso conhecimento ele se expanda. Essas aqui são as referências bibliográficas que a gente usou e esse foi o nosso trabalho. Espero que você goste.